Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos estar abrindo as Escrituras. Você pode deixar aberta no Salmo de número 24. Nós estamos iniciando uma nova série de mensagens nesta noite, que tem por título Mordomos do Rei. E aí, no passar, meus amados irmãos, desta série, no decorrer dela, nós vamos estar aprendendo mais sobre esta doutrina que é bíblica, que é séria e que é totalmente clara e necessária na igreja, no reino, no povo de Deus. Diante disso, nós vamos entender mais sobre o nosso papel, não somente como igreja, mas o nosso papel como, de fato, seres humanos, como criaturas, porque a mordomia ela foi dada ao ser humano quando foi criado. E aí, diante, infelizmente, do pecado, esteve distorcendo isso. O homem, então, ao invés de administrar de forma sábia, de forma que glorifique a Deus, ele passa a estar, de certa maneira, destruindo aquilo que Deus mandou ele cuidar. E a igreja ela tem esse papel de resgatar a doutrina da mordomia cristã e de desfrutar e de viver ela cada vez mais, mostrando assim a restauração da imagem de Deus no homem, que Ele nos criou para sermos mordomos do Rei. Então, queria que nós abríssemos no Salmo 24, você pode deixar aberto neste Salmo. Quero que nós leiamos, você sentado mesmo, mas com reverência ao Senhor, os dois primeiros versos apenas do Salmo de número 24, em que o salmista Davi, ele escreve este salmo e nos diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Até aqui, meus irmãos, oremos mais uma vez ao nosso Deus. Pai, estamos neste momento, chegamos, Senhor, nesse momento do culto a Ti, em que ouvimos, ó Deus, a Tua palavra falar aos nossos corações. Teu Espírito Santo, Deus, que nós cremos, repousa em cada um daqueles que foram salvos e remidos pelo sangue de Cristo, e este mesmo Espírito que também trabalha no coração daqueles que também, Deus, ainda não alcançaram, ainda não tiveram um coração convertido a Ti. O Senhor trabalha em todos estes, ó Deus, segundo a Tua vontade. Então nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, para a glória do Teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, no ano de 1830, o ano de 1834, mais ou menos, claro que ele viveu antes disso, né? Ele nasceu em 1805 e morreu em 1898, mas talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar do nosso querido missionário George Miller. Ele foi um missionário exemplar no reino de Deus, que esteve sendo fundamental, meus amados irmãos, em algumas nações, nos Estados Unidos, na China e entre outros. Foi um grande evangelista que esteve dirigindo, fundando orfanatos, meus queridos, e durante a sua vida, durante este seu ministério, de estar cuidando de dezenas, não somente de órfãos, mas de escolas também, assim como de departamentos de caridade, desempenhando um papel fundamental no reino de Deus. Este homem, ele começou com 200 órfãos em sua casa, aliás, com 30, mas dias depois ele esteve com 200 órfãos na sua casa, e aquela missão, aquele trabalho começou a ganhar um crescimento exponencial, meus queridos, e George Miller, ele chegou a cuidar durante o seu ministério de mais de 10 mil órfãos. Foi um trabalho extraordinário que ele fez, e este homem ele ficou muito conhecido pela sua dependência de Deus. E
há uma certa frase que as pessoas, vendo George Miller cuidando desses órfãos, de maneira que ele não tinha algo certo para chegar até eles, financeiro, de alimentação, de diversas coisas, para chegar todo mês ali e cuidar destes órfãos. Todo dia, debaixo da oração, ele recebia recursos para cuidar destes órfãos. É uma bibliografia que eu indico vocês lerem, que vocês ficam, de certa maneira, de cabelo em pé, lendo a bibliografia deste homem. E as pessoas, vendo aquilo, perguntaram a ele: George, como é que você consegue ter uma responsabilidade como essa? Como é que você consegue lidar com tudo isso sem ter um centavo no bolso? Ele não tinha. E ele disse às pessoas: olha, esses recursos que chegam até mim não são meus. Estes recursos, eu sou apenas um mordomo administrando aquilo que pertence a Deus. Foi o que George Miller respondeu para aquelas pessoas que se viam perplexas, abismadas, de fato, impressionadas com a maneira como George Miller estava conduzindo o seu ministério. Ele, debaixo de oração, chegava sempre aquilo que ele estava precisando na sua casa, e ele foi um mordomo exemplar daquilo que Deus colocou em suas mãos. Então, George Miller foi este homem, meus amados. Essa resposta, ela chega até mesmo a revelar, meus amados, algo que parece simples em nossas vidas, em nossos corações, mas que de fato, assim como é o empenho, a tarefa da palavra de Deus, de estar confrontando profundamente o nosso coração, nesse momento, nesta noite, a palavra faz isso conosco. Porque muitas vezes nós nos apossamos, meus queridos, das coisas, dos bens materiais, das coisas à nossa volta, como se de fato elas fossem literalmente nossas, dizendo sempre: é meu e é meu. O problema é que quanto mais nós repetimos, meus queridos, esta frase, meu e meu, mais nós somos levados a acreditar que de fato nós somos donos de alguma coisa. E esta doutrina da mordomia vai nos mostrar que não, que nós não somos donos de fato dessas coisas, das propriedades. Nós olhamos para a cultura de hoje, nós olhamos para o mundo, meus amados irmãos, e observamos pessoas de fato idolatrando até mesmo propriedades, idolatrando bens materiais, idolatrando coisas que não são de fato suas. E nós também corremos este risco, meus queridos, porque o sucesso de uma pessoa, muitas vezes, costuma ser medido pela quantidade de coisas que ela consegue ter na vida. Muitos resumem sua vida no que elas têm. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos chegar a este ponto. E é aqui que a Bíblia, a palavra de Deus, ela entra e faz, de fato, desfaz essa ilusão. Logo no primeiro verso do Salmo 24, este salmo que nós acabamos de ler, que Davi diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. A palavra é muito clara. Então, diante disso, é possível, meus amados, nós sermos um bom mordomo, enquanto ainda nós pensamos que somos proprietários. Será? Será se isso é possível? Sermos bons mordomos, enquanto nós acreditamos que somos proprietários de alguma coisa? Então essa é uma das verdades que eu quero que nós estejamos ouvindo da palavra de Deus esta noite. Esta é o que nós vamos ver, isto é o que nós vamos ver no decorrer desta série de mensagens que nós estamos iniciando hoje. Então, durante as próprias semanas, nós vamos estar vendo sobre o tempo, a administração do tempo, a administração dos nossos talentos, a administração dos nossos recursos,
e a administração dos nossos serviços. Tudo isso e muito mais envolve a nossa vida. Tudo o que nós fazemos no cotidiano, aquilo que nós praticamos, que chega às nossas mãos, é o Senhor que encaminha até nós, não como nós sendo dono disso, mas é dele e nós somos apenas mordomos. E a pergunta que nós, meus amados irmãos, vamos nos fazer esta noite, para irmos respondendo no decorrer desta exposição, é: se Deus é o dono de tudo, qual é o nosso papel no reino de Deus? Vamos meditar nesta pergunta, nesta noite, olhando para este versículo que nós acabamos de ler da palavra do nosso Deus. Então, meus queridos, este Salmo 24, que nós estivemos lendo, aliás, os primeiros versos, mas ainda assim vamos ler até o versículo 10, no decorrer da mensagem. E este Salmo, ele se encontra, no livro de Salmos, um livro poético, um livro que abrange aproximadamente 1000 anos da história de Israel. Então, nós observamos muitos salmos de Davi, nós observamos muitos salmos de outros autores, de outros personagens bíblicos, e ele tem também por nome de Saltério. Você está com a sua Bíblia aberta, você está ouvindo a palavra de Deus em um salmo, em um livro que é o livro de orações e o inário de Israel. Eles têm este livro, de fato, como seu inário, que é subdividido, poderíamos dizer assim, em 5 livros, o livro dos Salmos, e do capítulo 1 ao capítulo 41 nós temos o primeiro livro, que são as orações de Davi. Então, este Salmo 24, ele está justamente neste primeiro livro aqui, e muitos estudiosos, meus amados, analisando este Salmo, entendem que ele era utilizado em algumas ocasiões especiais e litúrgicas também. Quando Davi, ele chegava da guerra, ele vinha com o seu povo em procissão, inclusive com a Arca da Aliança. Este salmo ele era utilizado então para ser entoado neste momento, em que Davi retornava das guerras, diante da vitória que Deus concedia ao seu povo. Então nele nós vemos muito claramente sendo proclamado. Se nós continuarmos lendo a partir do versículo 3, ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. E ele continua do versículo 7, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai vós, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai vós, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Então, além de dizer que Deus é criador de todas as coisas, do versículo 3 ao versículo 6, ele diz que Deus é um Deus santo. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E ele também diz, nos versículos finais, que Deus, por ser Senhor, Senhor dos exércitos, Senhor de todas as coisas, ele tem o domínio de tudo, meus amados irmãos. Portanto, este salmo ele possui este caráter profundamente litúrgico, conduzindo o povo à adoração, enquanto é proclamado a majestade do Senhor, meus queridos. Então, nós percebemos isso, essa sequência que é bem construída por Davi, que reconhece muito bem que do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Tudo o que se contém neste mundo pertence a Deus. Então, em outras palavras, o Salmo ele nos guia diante daquele que criou todas as coisas e que governa todas as coisas, meus amados irmãos. Então, a primeira coisa, quando lemos nos versículos 1 e 2, versículo 1 especificamente, é que Deus ele é proprietário
de tudo, de fato. O versículo 1 diz novamente: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Essa repetição serve para fortalecer, para não deixar dúvidas de que, de fato, não somente a terra pertence ao Senhor, mas tudo o que se contém nela pertence a Deus. Neste salmo, Davi ele começa fazendo esta declaração bela, que deveria transformar completamente, meus queridos, a maneira como os israelitas e também como nós enxergamos a vida. Quando sabemos quem de fato, a quem pertence e quem controla todas as coisas, há descanso nos nossos corações. Davi afirma: o Senhor pertence à terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, não é uma simples exposição, uma simples opinião pessoal de Davi, mas é de fato algo que Davi ele fala porque o Espírito Santo fala ao seu coração, porque Davi vê claramente o Senhor, que é poderoso nas batalhas, que conduz todas as coisas, um Deus como este. E Davi afirma o que as Sagradas Escrituras afirmam em muitos outros lugares dela, que de fato a Deus pertence a terra e tudo o que nela se contém. Essa afirmação, meus amados irmãos, era especialmente importante naquele contexto em que Davi vivia. Porque, como nós sabemos, as culturas têm os seus modos de pensar, têm as suas crenças, e a cultura antiga acreditava em deuses territoriais. Temos o deus Baal, temos o deus Astarote, temos várias outras divindades locais, os deuses que habitavam nos montes, os deuses que habitavam nos rios, deuses territoriais e nacionais também, eles acreditavam naquele momento. Então os povos vizinhos criam nisso, que havia esses deuses, mas Davi, ao afirmar isso, meus amados irmãos, ele está deixando muito claro que o Deus de Israel não é Deus de apenas uma pequena terra ou um pequeno povo. Davi deixa bem claro que do Senhor pertence todas as coisas, não apenas uma simples região, não apenas um simples pedaço de terra, mas toda a terra, todo o universo. Ele não governa apenas Jerusalém, ele não governa apenas Sião, ele não governa apenas o povo na terra de Canaã. Davi rompe completamente com esta mentalidade da cultura antiga, destes deuses territoriais que existiam. Ele diz: olha, além de só existir um Deus, ele criou todas as coisas. Ele não somente é o dono de todas as coisas, ele está em todos os lugares. Não existe um único lugar neste universo, meus amados irmãos, que esteja fora do domínio de Deus. E ao estar escrevendo isto, eu me lembrei da frase de Abraham Kuyper, que ele diz assim: olha, não há um centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo, que é o soberano de todos, não possa gritar: é meu. Cristo é esse dono, criador de todas as coisas. Então esta verdade, meus irmãos, ela confronta diretamente os nossos corações. Possivelmente erros que possam haver, e ao longo da história passou a fazer parte da mentalidade de Israel. Muitos judeus, eles acabaram agindo, meus irmãos, como se Deus ele fosse apenas o Deus de Israel, de fato. É tanto que eles não permitem, não aceitam que Deus seja tido como Deus de outras nações, como por exemplo dos samaritanos, que foram excluídos ao longo do tempo. Séculos antes de Cristo, no entanto, Davi, por meio deste salmo e de tantas outras partes da Escritura, já deixava muito claro que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Como observou também Charles Spurgeon, meus amados irmãos, ele disse que Deus ele não era apenas o Deus dos judeus. Este salmo ele deixa claro que, segundo Spurgeon, o Senhor ele é o Deus de todas as nações e de todos os povos, ainda que estes não reconheçam, mas Deus é Deus, e ponto final.
O pecado que distanciou isso, que criou esta brecha, de fato, esta separação, mas nós sabemos que as Escrituras deixam muito claro quem Deus é. E isto muda completamente esta forma de nós entendermos a nossa existência. As culturas antigas que defendem estas posições, meus queridos irmãos, nós muitas vezes, atualmente, contemporaneamente, vivemos como se nós fôssemos donos também de algum pedaço de terra ou de alguma parte deste mundão de meu Deus. Nós não somos autônomos, é o que nós percebemos com esta Escritura, com esta palavra. Nós não somos independentes, meus irmãos. Embora o homem queira ser independente, seguir com seus próprios passos, criar suas próprias regras, assumir, conquistar o que lhe der na telha, não é assim que funciona. Nós não somos senhores, inclusive, de nossa própria vida. Nós pertencemos a um Deus que comanda, que conduz, a quem pertence todas as coisas. É o que a palavra deixa muito claro. Então, diante disso, nós existimos porque Deus quis. Nós respiramos porque Deus nos sustenta a nossa vida diariamente. Ele é quem permite que respiremos. É o Senhor quem nos dá vida e faz com que nós continuemos existindo apenas enquanto Ele determinar. Porque não somente todas as coisas materiais pertencem a Ele, como o nosso próprio fôlego de vida pertence ao Senhor. Então, muitas vezes, a linguagem do nosso dia é de propriedade, de fato. Olhando para as coisas como se fossem propriedade nossa, parte nossa, como até se nós tivéssemos criado aquilo. Mas nós chegamos a dizer, este é meu carro, esta é minha casa, este é meu emprego, este é meu tempo, esta é minha vida, eu faço com ela o que eu quiser. Mas o texto ele vai nos guiando para um reconhecimento muito claro, meus irmãos, e claro, juntamente com outros textos que inclusive vamos ver no decorrer dos demais domingos, que não é assim que funciona. Evidentemente, claro, deixo aqui isso esclarecido, não há problema em nós usarmos estas expressões de que é meu no sentido comum da linguagem, como de fato nós fazemos. Eu estou indo para a minha casa, não há problema nenhum nisso. O problema surge quando nós, meus irmãos, passamos a acreditar que nós somos os proprietários absolutos destas coisas. E aí, nós passamos a estar cuidando desordenadamente dessas coisas que o Senhor colocou em nossas mãos. Quando nós nascemos, nós não trouxemos nada para este mundo, ou trouxemos. Quando nós morremos, nós também não levamos nada para este mundo, para o outro mundo, ou levamos. Pelo menos os faraós pensavam isto, e porque quando morriam, criavam aquelas pirâmides enormes para serem seus túmulos e colocar ali as suas riquezas, mas eles não conseguiam levar. Era o que eles pensavam, mas bem já disse Jó, no capítulo 1, versículo 21. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Bem disse Paulo em Timóteo 6,7, que porque nada nós temos trazido para este mundo, nem coisa alguma nós podemos levar dele. Se alguma coisa de fato fosse nossa, por propriedade, por criação, talvez nós levaríamos. Mas isso serve para deixar bem claro que não, nós não levamos, não nos pertence. Se nós não trouxemos nada, meus amados irmãos, como nós podemos dizer, que vamos levar alguma coisa? Nós somos apenas administradores daquilo que pertence ao Senhor. Que sempre possamos repetir isso nas nossas vidas e no nosso dia a dia. Porque quanto mais entendermos isso, esta doutrina, esta posição das Sagradas Escrituras, melhor viveremos. Melhor administraremos aquelas coisas que Deus nos confiou. Então percebam, meus queridos, que essa mudança ela atinge todas as áreas da nossa vida. A doutrina da mordomia faz isso. Atinge todas as áreas da nossa vida. Meu tempo deixa de ser apenas meu tempo. Aquilo que eu considero meu deixa de ser particularmente somente meu. Minha profissão deixa de ser apenas a minha profissão. Meu trabalho, como nós estudamos nesta manhã, o meu emprego,
que há uma diferença, deixa de ser apenas meu trabalho ou meu emprego. Minha casa deixa de ser apenas um patrimônio qualquer. Tudo passa a ser visto, meus amados irmãos, como uma dádiva vinda diretamente de Deus. E aí a gratidão aumenta. E aí a responsabilidade aumenta. E aí, meus amados irmãos, nós exaltamos mais ainda ao Senhor. É exatamente por isso que é tão importante a mordomia cristã, que deve começar nos nossos corações. Então, para sermos fiéis com os nossos recursos, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que Deus, Ele é o verdadeiro dono de todas as coisas. Isso é bem claro. Então, enquanto nós não enxergarmos isso, ou enxergarmos que é nossa propriedade, sempre acharemos que estamos fazendo apenas um favor a Deus. Quando, na verdade, nós deveríamos achar e ter a certeza que estamos servindo a Ele, contribuindo, oferecendo o nosso tempo para administrar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então, quando eu compreendo que tudo pertence ao Senhor, eu percebo, meus irmãos, que servir, que ofertar, que dedicar a minha vida, que tomar de conta de alguma coisa, não é um favor qualquer que eu faço a Deus, é uma responsabilidade como mordomo fiel que eu devo ser das coisas de Deus. Davi, ele não apenas afirma que Deus, ele é o proprietário de todas as coisas. Davi, ele vai mais além, e a próxima pergunta que nós podemos fazer diante disso é: por que Deus, ele pode fazer essa reivindicação? Ele não está sendo mesquinho, não. Está querendo tudo para ele. Por que é que Deus tem esta autoridade de fazer isso? É o que nós vemos a seguir. Deus, ele é proprietário porque ele é o Criador de todas as coisas. Então, o versículo 2 vai dizer: fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Novamente, uma linguagem cultural surge do texto aqui, uma crença, meus amados irmãos, da antiguidade, porque depois de afirmar que tudo pertence ao Senhor, Davi, ele faz questão de explicar o porquê no versículo 2. Nós lemos o versículo. Então, percebam que Davi, ele apresenta a razão da propriedade de Deus. Por que Deus é proprietário? Porque ele é criador. Então, a doutrina da criação, do Deus criador, é muito importante. A terra pertence a Deus porque foi ele quem criou. E eu acredito que nenhum crente tem dúvida disso. Primeiro versículo das Sagradas Escrituras começam, inclusive, com Deus, dizendo que ele criou todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, foi ele quem criou. Seu direito sobre a criação não é algo arbitrário, que ele toma de alguma outra pessoa ou de algum outro ser. Não. Antes de todas as coisas só existia ele, e ele cria todas as coisas. Então, não é arbitrário, é um direito fundamentado na própria obra da criação de Deus, meus irmãos. Quando Davi, ele diz que Deus fundou a terra sobre os mares, né, e sobre as correntes a estabeleceu, nós observamos que há aqui a utilização de Davi de uma linguagem conhecida no Oriente Antigo, em que uma crença antiga, meus amados irmãos, eles pensavam que nos mares, inclusive existia o Deus dos mares. Existe até uma lenda antiga de que Baal, ele derrotou o Deus dos mares. Então os cananeus, eles tinham Baal como seu Deus supremo, que derrotava outras divindades. Então, os mares, para a crença do Oriente Antigo, eles acreditavam que lá no mar era onde habitava todo tipo de mal, todo tipo de coisa ruim. Eles acreditavam que ali estava o caos, a instabilidade, as ameaças. E por isso que eles temiam tanto o mar. É por isso que quando Jesus Cristo está no barco, no mar da Galileia, naquela tempestade terrível, que ele diz: vento, cala-te, mar, acalma-te. Os discípulos, eles ficam surpresos e dizem: quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? Quem é este que comanda os outros deuses? Em outra linguagem, eles poderiam estar dizendo isso. Então, observem que Davi, ele vai declarar que foi justamente sobre estas águas
que foram criadas por Ele, inclusive, que Ele estabeleceu a terra. Então Deus tem autoridade sobre estes mares. É o que Davi vai deixar muito claro aqui, meus irmãos. O que para o homem representa desordem e medo, para Deus está completamente debaixo do seu domínio. Os homens acreditavam que o mar era um lugar de desordem, de medo, de pavor, de caos. Mas Davi deixa claro que a Deus pertence todas as coisas. Ele funda a terra sobre as águas e sobre as correntes, e é Ele quem comanda todas as coisas. Então, o comentarista Tremper Longman, ele observa que, diferentemente das nações, das narrativas pagãs da criação, nas quais os deuses eles precisavam lutar um contra o outro para ganhar territórios, eles acreditavam nisso. Ele vai reconhecer aqui que o universo, no Salmo 24, apresenta um Deus que simplesmente estabelece, meus irmãos, a terra pelo seu poder soberano sobre estas coisas. Então, diante disso, ele diz que não há uma disputa entre divindades, pois a criação existe porque Deus assim determinou, porque Deus a criou. Porque Deus, Ele é o supremo criador de todas as coisas e é Ele quem comanda, meus amados irmãos. Então, essa é uma verdade que muda a maneira de nós enxergarmos a vida também. Porque os homens tinham medo do mar, inclusive de entrar nele para pegar seus peixes, para conseguir comida, alimento. Inclusive, eles achavam que os deuses retinham de fato quando a pesca era má, muitas vezes. Mas quando Davi diz que Deus ele governa sobre todas as coisas, vejam, não há por que ter medo. E quando eu adquiro algum alimento vindo dali, foi Deus quem deu. Foi Deus quem providenciou. Foi Deus quem estabeleceu. Meus irmãos, essa verdade, ela percorre as Escrituras como um todo. E aí, nós podemos ver que em Gênesis 1:1, como eu disse, já diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. João 1, versículo 3, afirma que todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio de Cristo Jesus. As Escrituras ainda dizem em João 1:3, aliás, em Colossenses 1:16, que em Cristo foram criadas todas as coisas. Vejam, ela segue afirmando isso claramente para que não haja dúvidas. E o autor dos Hebreus fala no capítulo 1, versículo 3, que Cristo, tudo subsiste por meio dele. Então as Escrituras vão além, expandem a narrativa, não apenas fica na narrativa qualquer, mas afirmando que Deus é o Senhor de todas as coisas, que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós não estamos jogados ao acaso, meus amados irmãos. Nós fazemos parte de uma criação que tem um Deus soberano, supremo, que governa sobre ela, que nos criou, inclusive, para sermos os mordomos dessa criação. E aí, diante disso, Charles Spurgeon, ele vai dizer que a criação e a providência são como dois selos na Escritura da propriedade de Deus. Quem construiu a casa e continua sustentando ela, seus alicerces é, sem sombra de dúvidas, o seu verdadeiro dono. E assim é Deus. Ele criou todas as coisas, não como o deísmo afirma, que ele deixou de lado, abandonou, deu corda no relógio, deixou funcionando e foi embora. Mas nós somos daqueles que reconhecem que Deus ele não só criou, mas Ele continua sustentando. De maneira que se Deus tirar a mão da obra da criação de sustentá-la, todas as coisas deixam de existir. O Senhor, Ele é poderoso, meus irmãos. Moisés, ele advertiu Israel exatamente sobre este perigo, esta mentalidade que as nações antigas tinham, inclusive. Ele vai falar em Deuteronômio, capítulo 8, ele vai dizer assim, olha, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Ele vai dizer, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza. Então não é na força do nosso braço que nós conseguimos as coisas, que nós conseguimos emprego, que nós adquirimos posses. É Deus quem nos dá as condições, né, Flávio? Glória a Deus por isso, meus irmãos. E o Senhor é este Deus maravilhoso. Então,
quando nós esquecemos, meus amados, o Criador, nós passamos a agir como se nós fôssemos criadores da nossa própria história. E diante disso entra um perigo que é o orgulho. E o orgulho sempre nasce quando nós perdemos de vista a soberania de Deus. Devemos ter cuidado como nós temos administrado as coisas que estão em nossas mãos. Nossos trabalhos, nosso tempo, nossas conquistas, para que o orgulho não tome de conta de nós e já não dizemos não a Deus, e já vemos dizer não a Deus. Por isso, a mordomia cristã ela é tão importante e deve começar com humildade. O mordomo humilde, fiel, ele reconhece que nada possui nas suas mãos, que nada é produzido independente de Deus. Pelo contrário, tudo vem de Deus, tudo procede de Deus. E ele vai administrar fielmente. Me lembro de uma frase que um certo pregador disse, olhando para a camisa dele, ele disse, olha, nem o botão dessa camisa aqui é meu. E quando, embora nós possamos pensar, nossa, que pensamento radical, melhor é pensar isso do que pensar que tudo é meu, ou de que alguma coisa é minha, de que alguma coisa procede das nossas mãos. Se Deus é o proprietário de todas as coisas, fica uma segunda pergunta. Qual é, afinal, o nosso lugar dentro da criação? Para que é que eu estou aqui se nada é meu? Porque o ser humano movido pelo pecado, ele deseja conquistar as coisas, ele deseja ter, de fato. O orgulho toma de conta, ele fica triste porque não tem coisas, e aí o orgulho vai tomando de conta da sua vida, e é por isso que nós chegamos neste terceiro e último ensinamento deste texto, desta leitura. O nosso lugar na criação é de mordomos, é de administradores, é de despenseiros de Deus. A linguagem do Novo Testamento é despenseiros. Então, depois de afirmar, meus amados irmãos, que tudo pertence ao Senhor e que esse direito está fundamentado na criação, Davi nos leva ainda de maneira implícita a uma pergunta inevitável que nós fizemos, né? Essa daqui, qual é afinal o nosso lugar dentro da criação? Então, quando nós afirmamos que o nosso lugar dentro da criação, de acordo com a afirmação bíblica, é que nós somos mordomos e não proprietários. Então, o que é um mordomo? Um mordomo, no mundo antigo, ele era justamente alguém encarregado de administrar os bens do seu senhor, e todos os bens. Quando nós lembramos disso daqui, eu não sei se vem na mente de vocês um personagem das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, que foi interpretado já nos cinemas, nos streamings, está lá atrás na foto ali no slide, que é José do Egito. José do Egito, ele é um exemplo de um mordomo, de um administrador. Ele administra 3 coisas ao longo do seu ministério, do seu chamado. Quando ele é vendido para o Egito, nós sabemos que o primeiro lugar onde ele vai parar é na casa de Potifar. E Potifar, por Deus estar com José, coloca ele sobre todas as suas posses. Todas as coisas, todos os seus bens, José está administrando. Ele é um mordomo. Depois, por injustiça, José ele vai parar na prisão. Da mesma forma, José ele se torna, de certa maneira, administrador da prisão. Deus, por estar com José, depois José ele vai para uma posição agora sim mais elevada, e ele se torna o administrador do Egito. O governador, aquele que vai estar administrando todas as coisas. Então observem que as Escrituras apontam para este significado de nós administrarmos. Então quem é o nosso Senhor? Deus. Aqui chega no princípio da vice-regência, como nós chamamos na teologia, ou vice-gerência, ou vice-regência. Deus, quando cria Adão e Eva, coloca-os no jardim do Éden, ele está colocando eles como administradores, para que eles possam estar cuidando, né? Ele dá ordem a eles no princípio de todas as coisas, para que estejam cuidando, cultivando o jardim e guardando, né? Ele envia eles para tomar de conta desta maneira. Então, isso é a doutrina da vice-regência ou gerência. Nós somos estas pessoas, meus amados irmãos.
O jardim ele continuava sendo de Deus. Adão e Eva eram apenas administradores e nós também somos apenas administradores daquilo que Deus ele coloca em nossas mãos. Queridos, essa mesma verdade ela aparece em diversas parábolas de Jesus e uma delas é a doutrina dos talentos. Aliás, a doutrina não, a parábola dos talentos. Se vocês se lembrarem bem, e se quiserem abrir aí nas escrituras de vocês em Mateus 25, versículo 14 ao 30, vocês vão observar que esta passagem vai falar da parábola dos talentos. E Jesus, ele contando esta parábola, ele vai dizer que o Senhor entrega aos servos determinados talentos, determinada quantia, para eles administrarem, e então ele se ausenta por algum tempo e depois volta. E quando este homem volta, ele pede contas aos administradores, a quem ele deixou as suas posses. No fim das contas, meus amados irmãos, os talentos nunca pertenceram aos servos e nunca pertencem a nós. Pertencem ao Senhor e eles foram avaliados e nós seremos avaliados de acordo com como nós temos administrado os talentos que Deus dá a nós, coloca em nossas mãos. Seus dons, seus tempos, seus recursos, tudo aquilo que está sobre o seu controle de determinada maneira, foi Deus que colocou em suas mãos para você administrar corretamente e Ele vai pedir contas a você de como você utilizou o tempo para seguir bem na vida, para cultuá-lo, para fazer tantas outras coisas. De como você administrou o seu dinheiro, de como você trabalhou, de como você operou. Esta é a doutrina da mordomia cristã, de maneira mais geral, estamos vendo hoje, neste domingo, e aí vamos avançando nos demais. Então, por isso, nós devemos administrar as coisas, meus amados irmãos, sob as quais Deus nos colocou de maneira fiel. O versículo 4 do capítulo 24 diz algo parecido, interessante, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Antes vai dizer, e ele vai responder, aqueles que são limpos de mãos e puros de coração, que não entregam a sua alma à falsidade, nem jurando dolosamente ou enganosamente. Que nós possamos ser administradores daquilo que Deus colocou em nossas mãos, que são, de fato, puros de coração. Que tudo aquilo que chega em nossas mãos, que reconheçamos que foi Deus quem nos deu, que colocou em nossas mãos, e que venhamos administrar com pureza nos nossos corações, com uma vida santa, com uma vida fiel, com uma vida que glorifica a Deus. E aí sim, cada vez mais, Deus ele tem prazer em aumentar os talentos que estão em nossas mãos. Então, tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos deve ser administrado, meus irmãos, com fidelidade, porque será apresentado diante dele no último dia. O Senhor cobrará contas, nós prestaremos contas ao Senhor. É por isso que, queridos, a mordomia ela é muito maior do que nossos bens, do que nós talvez possamos pensar em recursos financeiros, ela vai além disso. Recursos financeiros, bens, é apenas uma parcela da mordomia, é maior. Então é justamente aqui que o Evangelho confronta o nosso coração. Porque, meus amados irmãos, nós queremos ser donos, o pecado nos leva a isso. Um dia o Senhor pedirá contas da nossa administração e o que Ele procura não é sucesso aos olhos do mundo, porque muitas vezes é o que nós queremos ter. Administrar de certa maneira que nós sejamos reconhecidos pelo mundo, mas muitas vezes agindo até de certa maneira de forma errada, e isso não significa ter fidelidade aos olhos da palavra de Deus. Então, acima de querer ter sucesso aos olhos do mundo, queira ter fidelidade aos olhos da palavra do Senhor, meus irmãos. Um dia, o Senhor, repito, nos pedirá contas da nossa administração. Então, nós queremos ser donos de muitas coisas, queremos controlar as coisas, queremos decidir sozinhos, achamos que podemos viver conforme a nossa própria vontade, determinar as nossas regras, queridos, mas o Evangelho nos chama a abandonar a falsa autonomia, a abandonar a falsa aquisição e reconhecer que nós
pertencemos ao Senhor juntamente com aquilo que está nas nossas mãos. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, Paulo vai dizer: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, uma palavra também para mordomos, para administradores, é que cada um deles seja encontrado fiel. O que Deus quer de mim e de você é que sejamos encontrados fiéis quando Ele voltar, no último dia. Amém? Então, concluindo, meus amados irmãos, nós chegamos ao final desta primeira mensagem, com isto em mente, que nós precisamos voltar também a essa pergunta do início que nós começamos com ela. O que George Miller havia compreendido que transformou completamente a sua vida a sua maneira de viver? O que ele viu, com quem ele aprendeu, o que aconteceu para que ele vivesse desta maneira? Nós entendemos que ele havia entendido que nada lhe pertencia. Aqueles órfãos, aqueles recursos que chegavam às suas mãos, eram coisas que Deus enviava para ele cuidar, para ele administrar. E ele entendia que deveria cuidar da forma mais fiel e zelosa possível, de maneira que Deus sempre o surpreendia. Teve um episódio que eu me lembro, eu fico até fascinado, que ele estava com aqueles 200 órfãos na mesa de café da manhã, com os pratos vazios e cada um dos órfãos com os talheres nas mãos. Eles disseram: Senhor George Miller, o que nós vamos comer hoje? Ele disse: Deus providenciará. Deus proverá, meus filhos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo alimento sobre a mesa, agradecemos pelo teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Quando eles pararam de orar, o leiteiro da rua que ia passando, e a carroça deu problema, ele bateu na porta. Senhor Miller, eu ouvi dizer que aqui tem uns órfãos, e a minha carroça de leite deu problema ali, com os pães que eu ia levando, e eu não posso desperdiçar. O senhor quer? Ele disse: eu estava esperando. E eles tomaram café naquela manhã. Isso é um exemplo das diversas coisas que ele passou, de providência de Deus. Um homem que soube administrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então, se formos honestos, nós teremos de admitir, meus irmãos, que é verdade. Muitas vezes as nossas mãos não foram limpas e que o nosso coração não foi puro com as coisas do Senhor. Como temos administrado aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Que reflitamos sobre isso, meus queridos, e estejamos atentos à palavra de Deus. Que olhemos para Cristo, porque embora nós tenhamos e muitas vezes falhemos nesta administração, não sendo perfeitos de mãos, não sendo limpos de coração, houve um que foi Cristo Jesus. E é somente, queridos, para finalizar com este slide, é somente unidos a Cristo que nós deixamos de viver como proprietários orgulhosos e passamos a viver como mordomos fiéis. Cristo nos dá essa capacidade, se olharmos para Ele e se confiarmos nele. Amém? Glória a Deus pela sua palavra.